Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui ao vivo na Rádio Esotérica FM, no nosso programa Lux Esotérica, com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite. Um grande abraço para todos aqueles que sintonizam sempre ao vivo e também para você que nos ouve, que nos assiste no site da Levir, a loja esotérica virtual, que é o portal que nós temos a satisfação de coordenar há tantos anos. Ouvintes, muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Mais uma noite de estudos, ouvintes, do livro A Voz do Silêncio, de Madame Helena Petrovna Blavatsky. Sempre, ouvintes, estamos aqui convidando a nossa audiência para fazermos, ouvintes, este estudo. E enviamos também nossa saudação a todos aqueles que estão participando também do nosso grupo no Facebook. Você que tem perfil no Facebook, nos encontre, amigos e amigas ouvintes, procurando Levir na barra de pesquisa de endereço do Facebook. Será uma satisfação recebê-lo no nosso grupo com mensagens diárias, nossos comunicados, postamos lá os links para os programas Lux Esotérica para vocês acompanharem. E então, ouvintes, vamos dar prosseguimento nesse nosso estudo do livro A Voz do Silêncio. São os últimos programas dessa série que está, ouvintes, trazendo realmente temas muito importantes para aqueles que querem realmente ir fundo na temática da evolução espiritual, e devemos esta pérola de sabedoria que é esse texto maravilhoso a Madame Helena Petrovna Blavatsky, a grande instrutora amanuense dos grandes mestres da Fraternidade Branca, que com apoio dos Mahatmas, ouvintes, reintroduziu a sabedoria oriental aqui no Ocidente. E devemos a ela a redescoberta do fio da meada, nesse fio de Ariadne, nesse grande turbilhão, nesse labirinto de informações que nós estamos, ouvintes, tendo acesso nos dias de hoje. Blavatsky, com o apoio do mestre Moria, do mestre Kutumi, fez, ouvintes, a ponte para que nós tivéssemos acesso a materiais realmente muito profundos, que se nós, ouvintes, vivenciarmos, se nós não só tivermos esses conhecimentos como teoria, mas sim passarmos a praticá-los, teremos realmente uma visão que Madame Blavatsky teve em primeira mão quando ela peregrinou pelas vastidões das montanhas, ouvintes, do Tibete, do Nepal, passando pela Índia. Ela que viajou, circulou o planeta por 3 vezes, conectando, por assim dizer, os pontos sagrados da grande fraternidade dos adeptos. Madame Blavatsky provavelmente foi a primeira pessoa que esteve em todos os grandes centros da Fraternidade Branca no nosso planeta, numa única encarnação, né, fisicamente, visitando a Europa, o Oriente Médio, a Ásia, as Américas, inclusive aqui a América do Sul. E foi quando ela conseguiu, ouvintes, adentrar naqueles mosteiros recônditos do Tibete, é que ela recebeu a verdadeira instrução que os seus Mahatmas prestaram a ela, informando, segundo a tradição antiga, da existência do caminho de progresso acelerado, que está disponível a todos aqueles que quiserem buscar
realmente esta evolução. E o budismo tibetano Gelugpa, dos gorros amarelos, dos lamas e arhats da tradição budista, foram realmente exaltados por Blavatsky como possuidores de uma versão não contaminada da sabedoria divina e prenhe de uma prática, de uma vivência cotidiana desses preceitos que até os dias de hoje estão presentes, e os budistas tibetanos realmente procuram vivenciar esta sabedoria. Mas cada um de nós, ouvintes, é também chamado a se integrar nesse grande colégio dos estudantes, dos praticantes da meditação, das virtudes superiores. Somos chamados a meditar e descobrir o nosso ser interno e fazer parte, ouvintes, da grande loja que os mestres possuem e são integrantes, que não é, ouvintes, simplesmente uma organização física, material, mas é, na verdade, uma associação que integra os seus membros de coração a coração dentro daquele aspecto mais profundo que nós sabemos que as pessoas que meditam, que vivenciam juntos o caminho espiritual, como os monges budistas, realmente o fazem. É encantador nós percebermos como realmente o budismo preservou uma prática tão límpida e pouco contaminada desta sabedoria, ouvintes, que vem do passado, de civilizações já extintas, mas que tem uma conexão com uma tradição oculta que jamais foi interrompida. E nós, ouvintes, estamos aqui no nosso programa Lux Esotérica trazendo exatamente essa tradição para vocês terem acesso, ouvintes, a estas informações, assim como no passado aqueles que vivenciaram a vida monástica tiveram acesso a esse material. Hoje nós estamos na era de Aquário, a informação flui com uma velocidade, ouvintes, incrível, e nós estamos realmente vendo que predomina no mundo, ouvintes, realmente uma sabedoria que vai se intensificando cada vez mais. Hoje, na forma do conhecimento, mas conforme as pessoas forem praticando, elas vão realmente ter um maior acesso também à parte prática, né? A teoria pode ser até simples. Hoje, inclusive, se fazem muitos estudos acadêmicos, centenas de livros sobre a filosofia budista são publicados, mas obras como A Voz do Silêncio, que nos trouxe Madame Helena Petrovna Blavatsky, esses preceitos áureos, são realmente encantadores. E ouvintes, esse frescor da novidade de ter sido a primeira pessoa, essa grande alma que trouxe ao mundo esses textos tão profundos. Então, ouvintes, nós paramos na parte da Voz do Silêncio, no finalzinho do segundo fragmento, que nos diz o seguinte, e é a partir daqui que nós vamos começar o nosso estudo no dia de hoje. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade.
Já o Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama na sua divina compaixão: por amor aos outros, abandono esta grande recompensa. Este realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara, a meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. É um comentário, ouvintes, bastante profundo, que na verdade revela a existência dos dois caminhos que podem ser seguidos por aqueles que praticam esses preceitos, ouvintes. Aquele que vivencia realmente o budismo como uma prática, e não só os seus monges, mas também, ouvintes, todo aquele que realmente vive para servir, que vive para trazer o maior conforto espiritual ao mundo, ele deve estar consciente que mais cedo ou mais tarde, ouvintes, os dois caminhos vão se abrir diante dele. Quais sejam: o caminho do olho ou o caminho do coração, o caminho da compaixão, o caminho que seguiram os verdadeiros bodhisattvas do passado, aqueles que nós chamamos mestres, que por amor à humanidade permaneceram conosco, apesar, ouvintes, de merecerem a libertação final, terem alcançado na sua clareza, na sua profundidade de consciência, terem realizado aquilo que se chama o Nirvana. Eles, ouvintes, já poderiam, como o fazem os Pratyeka Budas, que são assim chamados por serem conhecidos como os Budas egoístas, né? Apesar de nós não podermos usar esse termo com o mesmo significado que nós usamos para uma pessoa egoísta, mas os Pratyekas Budas, eles preferem permanecer sozinhos, gozando a energia, a beatitude do Nirvana, sem ter que se envolver mais com a humanidade. Ao contrário, os Bodhisattvas, como o Buda, como o Cristo e todos os mestres que nos foram dados conhecer, membros da Fraternidade Branca, eles tomaram o caminho dos Bodhisattvas, ou seja, o caminho da compaixão, e permanecem conosco para auxiliar, ouvintes, a nossa evolução. Então, a partir desse ponto, ouvintes, chegamos ao final do segundo fragmento e entramos no terceiro fragmento de A Voz do Silêncio, que é esta parte do livro é chamada As Sete Portas, ou os Sete Portais, e vão nos exaltar, ouvintes, nos exortar para que a nossa alma exaltada, elevada, penetre definitivamente o caminho. Então ela diz o seguinte: Upadhyaya, a escola está feita. Anseio pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Jnana superior. O teu servo aqui está, pronto para que o guies. Upadhyaya é a palavra utilizada pelos budistas mais esotéricos como o preceptor espiritual, como o guru. Então, essa frase, Upadhyaya, a escola está feita,
significa, instrutor, a escola foi trilhada, né? O caminho foi trilhado. E o discípulo diz: anseio pela sabedoria. Rasgaste já o véu que escondia o caminho secreto e ensinaste o Yana. Yana significa veículo, né? Assim como Mahayana é o grande veículo, né, na tradição budista, e Hinayana o veículo menor, nomes estes de duas escolas da ciência religiosa e filosófica do budismo do norte. Então, aquele que estudou se oferece para o guru, para o instrutor. O teu servo está aqui, pronto para que o guies. E prossegue o texto. Está bem, Shravaka, prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode apontar a direção. O caminho é um para todos. O meio de chegar à meta deve variar de peregrino para peregrino. Essa, ouvintes, é uma das frases mais profundas e significativas de A Voz do Silêncio, porque Shravaka é discípulo, né? O ouvinte ou estudante que segue as instruções religiosas, né? Esta palavra Shravaka tem o radical shru, quando da teoria passa à prática ou realização do ascetismo, torna-se um shramana, exercedor de shrama, a ação. Como mostra Hardy, as duas formas correspondem às palavras gregas akustikoi e asketai, que são os nomes, ouvintes, dados pelos gregos, como por exemplo na escola pitagórica, ao iniciante, né? Aquele que entra pelo caminho espiritual pela primeira vez, que é o aprendiz. Então, está bem, ó discípulo, aprendiz, prepara-te, porque terás de seguir sozinho. O mestre só pode indicar, apontar a direção. O caminho é um para todos. O meio de chegar à meta deve variar de peregrino para peregrino. É uma realidade, ouvintes, muito profunda, pois cada um de nós tem o seu raio, o seu signo zodiacal, tem a carga da vivência das vidas passadas e, ouvintes, somos conclamados a seguir a instrução, sempre sabendo, ouvintes, que o verdadeiro guru não vai definir nada para nós. Ele vai mostrar o caminho e vai pedir, vai indicar que nós o sigamos. Cada um tem que seguir sozinho. Não adianta imaginar que o mestre vai nos proteger. E aí, ouvintes, tem que ser encaixada aquela frase que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E, pelo menos pela minha experiência, ouvintes, isso é uma verdade muito grande e cada um de nós deve crer, deve ter em sua mente que nós recebemos a quantidade de instrução proporcional à nossa própria capacidade, ouvintes, de vivenciar essas instruções. E escolher o caminho, ouvintes, vai ser o próximo passo, pois a Voz do Silêncio nos diz. Qual é então, né, o caminho que vais escolher, ó de coração indômito? O Samtan, da doutrina dos olhos, né? Samtan é uma palavra tibetana que é o mesmo da palavra, a mesma palavra dhyana, ou estado de meditação, né? Na qual há 4 graus. Então, qual caminho de meditação vais seguir? Aquela que pertence à doutrina dos olhos, o quádruplo dhyana,
ou abrirás caminho através das paramitas, que mais à frente, ouvinte, se houver oportunidade, nós também vamos estudar. Pois as paramitas são 6, né? Que são mencionadas aqui. 6 em número, nobres portas da virtude, conduzindo a bode. E a prágina, 7º passo da sabedoria. Então, o discípulo, ouvinte, está sendo conclamado para praticar, para sair da teoria e partir para a prática. E, ouvintes, nada é mais difícil do que isso, ou seja, deixar meramente a teoria e passar para um caminho de vivência. E cada um de nós, ouvintes, vai ter que se decidir em algum momento, se quisermos nessa encarnação ou nas próximas viver uma vida espiritual, nós vamos ter que sair da teoria e passar à prática. E não é possível, ouvintes, coadunar as duas coisas, ter um conhecimento na mente e vivenciá-lo na prática, junto com outras ações que não são realmente o nosso dharma, não são o nosso dever. Pois, na verdade, ouvintes, só cabe no fundo da nossa consciência, do nosso pensamento, um único objetivo, uma única meta que nós devemos buscar praticar, ouvintes. E se essa meta não for realmente a espiritualidade, a transcendência, nós ficaremos tentando, ouvintes, fazer aquilo que é impossível. Servir a 2 senhores ao mesmo tempo, servir a Deus e a Mamon, né, como diz a Bíblia cristã, e que, ouvintes, não só não é possível, como não seria nem lógico, nem, ouvintes, desejável tentar compatibilizar duas coisas tão impossíveis. Enquanto nós formos apenas admiradores, né, realmente fãs dos sábios e dos grandes mestres, nós seremos apenas, ouvintes, espectadores dessa grande ópera que é a grande movimentação da vida divina. E só, ouvintes, quando nós nos transformarmos em atores, em cantores, em partícipes dessa vida, é que o caminho vai fazer mais sentido para nós. Mas prossegue a voz do silêncio. O caminho árduo do quádruplo Diana ondula a montanha acima. 3 vezes grande é aquele que chega ao píncaro altíssimo. As alturas de Paramita são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Tens de forçar o teu caminho através de 7 portas, 7 portais, 7 fortalezas guardadas por poderes cruéis e ardilosos, paixões encarnadas. Isso pode colocar, ouvintes, um pouco de medo nos buscadores, mas infelizmente é o que acontece. Aquele que busca realmente trilhar o caminho deve estar preparado para uma batalha, como nós já mencionamos diversas vezes, que esse caminho, ouvinte, se parece muito com aquilo que é relatado no Bhagavad Gita, o canto do Senhor, aquela porção da escritura hindu que fala de Krishna, o seu discípulo Arjuna, sendo Krishna o ser divino que está dentro de cada ser humano e Arjuna a personalidade interior. E quando a pessoa começa a meditar, ouvintes, fica então
colocada aquela batalha, que nós temos que ter noção de que nós vamos enfrentá-la, porque nós vamos ter que reconhecer realmente aquilo que nós realmente somos, enfrentar os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas deficiências. Então, o caminho da meditação é indicado, e quanto mais a pessoa meditar, mais ela vai perceber as suas limitações, ouvintes. Então, como na alquimia, a primeira fase, ouvintes, do trabalho alquímico de transformar a matéria vil em ouro é chamada nigredo, ou seja, a coisa fica escura, fica preta, porque ele vai trabalhar sobre a matéria-prima que, como se diz nos textos alquímicos, está em todos os lugares, mas os homens não dão valor. E são justamente aqueles problemas, aqueles traumas, aquelas coisas, ouvintes, que nós rejeitamos no nosso ser, mas que estão ativas no nosso inconsciente, retendo energia. Então, por isso que prosseguir nesse caminho é, ouvintes, enfrentar, né, realmente poderes cruéis e feras, ouvintes, terríveis, que nós mesmos criamos, ouvintes, ao longo do tempo. Então, para realizar a consciência búdica, há não só que meditar, ouvintes, mas que praticar as chamadas paramitas, né, que foram mencionadas aqui no texto da Voz do Silêncio. Há duas aproximações diferentes para os paramitas, mas aqui a Voz do Silêncio cita as 6 paramitas, né, que seriam quais, né? Resumidamente, né, a primeira paramita seria Dana Paramita, ou a generosidade, a doação. A segunda, Sila Paramita, a virtude, a moralidade, a conduta apropriada. Porque as paramitas, ouvintes, parami em Pali, né, significa perfeição, perfeição transcendente. Então, praticar a generosidade, praticar a virtude, a moralidade, a conduta apropriada, são perfeições que são requeridas nas 6 paramitas. A terceira é Shanti Paramita, a perfeição da paciência, da tolerância, do autodomínio, da aceitação, da resiliência a tudo que vem e que vai nas nossas vidas. A quarta paramita é chamada Virya, né? Que é energia, que é diligência, vigor e esforço, sem a qual, ouvintes, o indivíduo não consegue perseverar no caminho. Já a quinta paramita é Dhyana, e naturalmente Dhyana é meditação, concentração e contemplação. São, ouvintes, os poderes ocultos internos que o indivíduo tem que desenvolver para manifestar a sua consciência superior, sua consciência realmente búdica. E a última, a sexta paramita, é Prajna, a sabedoria transcendental, o verdadeiro insight. Então, ouvintes, é através dessas perfeições que o indivíduo pode enfrentar, ouvintes, com verdadeiras ferramentas, com verdadeiros armamentos, a evolução espiritual. Não é, ouvintes, possível trilhar
o caminho espiritual sem reforçar, ouvintes, todas as boas características que um indivíduo humano deve ter, mas obrigatoriamente num ser iluminado, essas perfeições vão brotar do seu interior conforme o indivíduo vai se lapidando. Elas não são adquiridas de fora para dentro, mas são, por assim dizer, colocadas para fora, pois são atributos da nossa consciência interna. E assim, ouvintes, a voz do silêncio vai prosseguindo, falando desse aperfeiçoamento. E estamos muito felizes de estar aqui falando com vocês desses temas. Mas o tempo, como sempre, ouvintes, passa muito rápido durante a primeira fase do nosso programa Lux Esotérica. Já é momento do nosso intervalo. Vai ficar aqui aquele convite para você, nosso querido e querida ouvinte, que já conhece o nosso trabalho na Levir e aqui durante todo o dia na Rádio Esotérica FM. Precisamos do apoio de vocês para manter essa rádio, manter o nosso trabalho na internet, sempre vigoroso, transmitindo gratuitamente as palestras, ouvintes, dando acesso a todos aqueles que buscam esse tipo de material. Então vamos ao intervalo e voltaremos já para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio.
e aos que tiverem disponibilidade material. Somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para mais um bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Os últimos programas que estão analisando os temas do livro A Voz do Silêncio. Recomendamos muitíssimo a todos aqueles que nos acompanham. Não deixem, ouvintes, de ter na sua biblioteca a sua cópia do livro A Voz do Silêncio, para vocês realmente lerem, estudarem, ouvintes, e meditarem muito acerca dos seus temas. Tenham aí no seu bolso a versão Pocket Book da editora Teosófica, ou mesmo a edição normal da editora Pensamento ou de outras editoras, mas não deixem de ter A Voz do Silêncio, A Luz no Caminho, verdadeiros, ouvintes, baluartes, oásis de sabedoria em meio a esse mundo tão banalizado, ouvintes, tão violento, tão distante dessa realidade que nós estamos trabalhando com vocês. É uma pena que o mundo ainda não seja uma imagem desta sabedoria que nós já podemos conhecer intelectualmente, mas, ouvintes, o caminho está aí para aquele que quiser segui-lo, e muitos o trilharam, muitos o estão trilhando, e nós também estamos sendo convidados para trilhá-lo. Não, ouvintes, um caminho apenas de crença, não apenas um caminho de apoio externo, mas um caminho de autodescoberta, um caminho de expansão de consciência. É o que propõe a verdadeira tradição de A Voz do Silêncio. Então é por isso que ela diz: anima-te, discípulo, tem sempre presente o preceito áureo. Uma vez passada a porta Shrotapati, aquele iniciado, né? Aquele que entrou para o rio, cujo pé foi posto sobre o leito do rio nirvânico nesta vida ou em qualquer vida futura, tem apenas diante dele mais 7 nascimentos. Ó homem de vontade de ferro, repara, que vês tu diante dos teus olhos, ó aspirante à sabedoria divina? É a voz do silêncio conclamando aqueles que realmente querem trilhar o caminho, ouvintes, para seguir os passos que, obviamente, ouvintes, não são fáceis, mas passos que foram dados pelos santos seres em vidas passadas. Nós estamos sendo chamados para esse momento grandioso da existência da nossa alma. Não é, ouvintes, um momento de exaltação da nossa personalidade. Essas coisas não são obtidas como os objetos do mundo, como os graus que nós obtemos nas escolas, nas universidades, nas religiões, nas sociedades secretas. Isso não pertence, ouvintes, à nossa dimensão material, ao nosso ser corporal, ao eu do nosso cérebro, que nós chamamos de Osmar, de Maria, de José, de Cláudia, de qualquer outro nome, ouvintes. Milhões de nomes diferentes nós damos às nossas personalidades, mas nós não percebemos, ouvintes, na maior parte das vezes,
que esse corpo que se formou aqui na matéria, na verdade, é um enviado, é um exilado do verdadeiro mundo da sabedoria, pois, ouvintes, a nossa alma anseia conhecer e dominar essa vida da separatividade. Mas ela só vai conseguir fazer isso quando nós permitirmos que a alma domine a nossa vida aqui na matéria. Essa que é a verdadeira iniciação. Então, se simbolicamente são 777 vidas, ouvintes, as 7 últimas vidas são trilhadas por aquele que se decidiu retornar definitivamente para o mundo da mônada, do ser divino, da chispa divina. Para essa pessoa, ouvintes, só restarão apenas mais 7 vidas. Pode parecer ainda muito, ouvintes, pode parecer ainda muito sofrimento para ser trilhado, mas é pouca coisa, ouvintes, se nós compararmos as 770 vidas que ficaram para trás, a maior parte delas vividas em ignorância, mas cada uma delas trouxe alguma coisa para a nossa alma. Creio que poucas vidas são perdidas, né, sem trazer nada para a alma. Mas a nossa alma finalmente vai conquistar aquela grande, ouvintes, meta, que é transcender o ser mortal e retornar para a luz do Nirvana, se libertando dos processos kármicos, daquelas ligações com os seres materiais, com os parentes, com os amigos, com o mundo, retornando para a vida pura da luz, pois da luz nós viemos e para a luz nós retornaremos, ouvintes. E glorioso é aquele dia em que nós, uma vez mais, ouvintes, virmos brilhar a estrela da iniciação, aqueles que, por serviço prestado para o mundo, para a humanidade, a obediência e o carinho que nós tivermos dado e recebido do nosso mestre, vão nos levar àquele momento, ouvintes, sublime da iniciação, e que está aguardando cada um de nós, e o coração de Deus, ouvintes, está apenas aguardando o nosso retorno. Mas essas 7 últimas encarnações, ouvintes, não vão ser de divertimento, não vão ser de glória, mas vão ser momentos de depuração, e o texto da Voz do Silêncio vai falar exatamente sobre esses acontecimentos. Diz aqui a Voz do Silêncio sobre essas 7 últimas vidas que aguardam o discípulo no caminho. O manto da escuridão cobre a profundeza da matéria. Nas suas dobras me debato. Aprofunda-se, Senhor, à medida que para ele olho. Um gesto da tua mão o desfaz. Mexe-se uma sombra, arrastando-se como as dobras coleantes da serpente. Cresce, alastra-se e desaparece na escuridão. É a sombra de ti próprio fora do caminho, caindo sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor, vejo o caminho, o seu princípio fincado no lodo, o seu cimo perdido na nirvânica luz gloriosa. E agora vejo os portais cada vez mais estreitos na estrada árdua e espinhosa para Jnana, ou o conhecimento. Então, ouvintes, a sombra que
cai, ouvintes, na escuridão dos pecados. E a palavra pecado, como nós temos sempre falado aqui no nosso programa, que é um termo muito próprio do pensamento cristão e ocidental, e de certa forma Blavatsky usou essa terminologia para ficar, ouvintes, mais nítido na mente dos ocidentais, porque no budismo não há esse conceito como nós adotamos aqui no ocidente cristão do pecado. Lá existem os erros, os desvios, e nós, ouvintes, temos uma visão às vezes muito distorcida do que seja pecado. E uma das palavras para pecado, né, que é uma palavra latina, mas no grego, que está por todo o Novo Testamento, a palavra que é mais utilizada para pecado é amartia, ou o erro, ouvintes, do alvo. Então, se nós traçarmos o alvo da espiritualidade e nós lançarmos a nossa lança da nossa vida, do nosso conhecimento naquela direção, e essa lança se desviar e cair para um lado ou para o outro, não atingindo o objetivo, então, ouvintes, nós estaremos pecando. E isso, ouvintes, não significa ser condenado por alguém de fora, nem por Deus, nem pelos anjos, e nem seremos carregados pelos diabos no fogo do inferno, mas sim, ouvintes, indica que nós ainda não atingimos a sabedoria para viver realmente naquele objetivo. Então, a sombra, ouvintes, que somos nós, precisa desaparecer, pois nós somos criados realmente no lodo, na lama da matéria. Mas o nosso grande objetivo é a luz do Nirvana, a luz da libertação. E Luz no Caminho também fala sobre isso, e a voz do silêncio vai mais fundo quando nos diz: vês bem, Lanu, ou discípulo, esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta, e essas chaves são as seguintes. A primeira, Dana, a chave da caridade e do amor imortal. A segunda, Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. A terceira, Shanti, a paciência suave que nada pode alterar. Vamos todas de uma vez, ouvintes, para depois comentá-las separadamente. O quarto portal que nos leva, ouvintes, a realizar o Nirvana, ela é Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, só a verdade vista. A quinta porta, ouvintes, que leva à realização é Virya, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. A sexta é Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naujor, né? Que é aquele homem santo, ouvintes, o homem sem pecado, né? Como o chamam os budistas. Leva o homem santo para o reino de Sat, a verdade, o eterno, e para a sua contemplação sem fim. E a sétima, ouvintes, é Prajna,
cuja chave faz de um homem um Deus, criando um Bodhisattva, filho dos Dhyanis, ou os seres, os senhores da chama primordiais que trouxeram a mente para os homens. Então, tais são as chaves de ouro para esses portais. E vale a pena, ouvintes, comentá-los um a um, porque aí, ouvintes, está realmente o caminho, como ele é descrito também em outras tradições, como ele é descrito no yoga, como ele é descrito nas experiências, ouvintes, das escolas de mistério. Tudo, ouvintes, deve começar com o amor, com dana, a caridade, ouvintes, imortal, desse amor transcendental do homem que vai voltar para o universo. Aquele que não sentir esse amor, ouvintes, pulsando no universo, não só nas outras pessoas, porque muitas vezes nós sentimos um amor intenso por outra pessoa, o impulso muitas vezes carnal pelo outro indivíduo, e também o apego emocional. Esse é apenas o primeiro nível, ouvintes, do amor. Até o amor pela carne, como os gregos diziam, também é amor, mas depois ele é o amor entre duas pessoas, ele é o amor da amizade, ele é o amor filial, ouvintes, de pai para filho, ele é a amizade entre os iguais, ele é também, ouvintes, o amor para aqueles que sofrem, a compaixão, é o amor para aqueles que são superiores, que é a devoção. E, ouvintes, a caridade é realmente a expressão da abertura do chakra do nosso coração, aonde reside a nossa chispa divina. Se nós, ouvintes, somos insensíveis ao que acontece com o nosso semelhante, se nós não fazemos nada para diminuir a miséria do mundo, então, ouvintes, o caminho está muito longe, porque quanto mais se abre o chakra cardíaco, mais o indivíduo sente conexão com as outras pessoas, com os outros seres, com os animais, com os problemas do mundo e até do cosmos. O indivíduo procura fazer alguma coisa pelo mundo. E então, ele não só é caridoso, como ele passa a praticar a segunda dessas virtudes, que é Shila, né? As suas palavras, ou seja, as suas vibrações, são de harmonia, são de instrução, são de apoio, são bálsamos, ouvintes, como eram as palavras do Senhor Buda. Mesmo tendo, ouvintes, atingido o Nirvana, ele peregrinou por toda a Índia, sendo um esmoler, pedindo a comida que ele ingeria, pedindo um local para acomodar o seu corpo, mas quando era possível ele se sentava, era rodeado pelos seus discípulos e dava os seus sermões, transmitia a sua sabedoria, fazia vibrar a sua aura, sempre, ouvintes, com uma voz que abençoava, cheia de compaixão, cheia de amor, cheia e prenhe de sabedoria, que isso, ouvintes, ajudou inúmeras almas a alcançarem níveis elevadíssimos de consciência. E a terceira qualidade, ouvintes, o terceiro atributo, Shanti, a paciência suave que nada pode alterar.
Ela é fruto, ouvintes, da vivência que cada um tem com o seu ser interior. Quanto mais a pessoa reter a consciência no seu íntimo, através da meditação, através do estudo, através da concentração, mais paz, ouvintes, vai fluir do âmago do indivíduo. Uma paz que brota da vivência da luz interior. A única e verdadeira felicidade, ouvintes, só pode vir daí. Não há outra fonte. E tendo, ouvintes, obtido esses 3 atributos, ele chega à Vairagya, que é traduzida como a indiferença. Indiferença ao prazer e à dor, não do outro, ouvintes, não do nosso semelhante, mas aqueles prazeres, aquelas dores que nos agradam e nos desagradam enquanto indivíduos separados. E no mundo atual, que é um mundo de competição, é um mundo de apego à matéria, nós todos, ouvintes, estamos sujeitos a intensos prazeres e a intensas dores na nossa consciência. Porque mesmo que nós tenhamos alguma coisa, nós vemos que o mundo está submerso ainda na miséria, na fome, na ignorância principalmente. Então, ouvintes, se nós não estivermos sendo compassivos e ajudando o mundo a se elevar, principalmente ignorando o nosso prazer e a nossa dor e partindo para salvar alguma parcela do mundo, ouvintes, que seja uma única pessoa que nós pudermos apoiar, quer seja um familiar, quer seja um amigo, quer seja um amigo que nós conheçamos na internet, num ambiente virtual, quer seja um amigo da nossa rua, da nossa comunidade. Não interessa, ouvintes. O que interessa é realmente ser indiferente às variações de prazeres e dores que nos acontecem, mas sempre aberto para o sofrimento alheio. E, ouvintes, para fazer isso tudo é necessária energia. A energia que vem de dentro, que vem da fonte daquilo que se manifesta exteriormente como desejos, como apego, mas quando ela é descoberta dentro do nosso ser, ouvintes, ela é, como chamaram aqui os budistas, ela é virya, é a força, ouvintes, que dá coragem para prosseguir, é a energia indômita, como é aqui descrito, erguendo-se acima das mentiras, das ilusões do mundo, e que impulsionam o discípulo sempre adiante, sempre acima, e aí, ouvintes, finalmente, sempre para dentro, a vivência da vida interior, a auto-entrega ao ser interno, dhyana, a 6ª característica a ser atingida. É um portal de ouro que, uma vez aberta, leva o buscador para o reino verdadeiro da verdade, das coisas eternas, e para a sua contemplação sem fim. É, ouvintes, aquele que tiver prazer em meditar, em se interiorizar, terá descoberto a maior de todas as fontes de prazer. Pois tudo que dá prazer, ouvintes, sempre dá também dor na busca pelo prazer. Mas aquele que descobrir dentro do seu ser, meditando, ouvintes, praticando dhyana, praticando dharana, a concentração, praticando samadhi, a contemplação, ouvintes, interna,
a união com os objetos de meditação, esse ouvinte estará na maior riqueza que o ser humano pode obter, a riqueza de ser autossuficiente no preenchimento da sua própria consciência. Esse ouvinte será realmente a pessoa salva, porque ele não mais necessitará de nada, poderá ser no mundo um perfeito mendigo, um perfeito desapegado, um perfeito realizado, como foram todos os verdadeiros mestres desapegados da matéria, pois eles terão, ouvintes, atingido prajna, ou seja, aquilo que faz do homem um Deus, criando então um Bodhisattva, filho dos Dhyanis, dos seres imortais, porque é aí, ouvintes, que está a verdadeira fonte realmente ilimitada de poder e de iluminação. E são palavras muito profundas que requerem muita meditação, ouvintes, e principalmente muita prática. Nós voltaremos a elas nos nossos próximos programas, mas aí o avançado da hora está uma vez mais fazendo colocarmos ponto final em mais um programa Lux Esotérica. Mas não sem antes convidá-los para a nossa última vibração, ouvintes. Vamos buscar uma vez mais sintonizar com o nosso ser interno, com a chispa divina no centro dos nossos corações. No pulsar, ouvintes, dos nossos corações está o ritmo da vida que flui pelo nosso corpo material, assim como o Sol emana vida a todos os pontos do seu sistema solar. O nosso coração bombeia vida com a vitalidade que vai junto com o sangue, com o oxigênio a todos os pontos do nosso organismo. Vamos fazer vibrar nessa fonte, ouvintes, de vida que é o nosso coração, o ponto de luz da nossa chispa espiritual. Vamos, ouvintes, fazer a partir desse momento vibrar essa luz, compreendendo e internalizando as seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, queridos e queridas ouvintes. Mais um programa Luz Esotérica termina aqui, cumprindo a sua missão, fazendo brilhar, pelo menos na nossa memória, essa chispa imortal e divina que está no centro dos nossos corações. Esperamos estar com vocês nos nossos próximos programas. Vocês são todos convidados. Mas ficamos por aqui desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso, muita reflexão sobre os temas que nós estamos estudando. Fiquem agora com a programação musical da Música da Nova Era aqui da Rádio Esotérica FM. Aqui de Osmar de Carvalho segue aquele caloroso, aquele fraternal, é virtual, mas é um real abraço para todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Nos veremos lá.